Bem, pessoal, vamos aí para mais um tópico, né, do nosso curso de Lógica de Programação. E nessa aula nós iremos estudar matrizes, certo? Até então nós estudamos os vetores, como é que a gente acessa valores em um vetor e como é que imprime valores de um vetor. E agora nós iremos estudar basicamente as matrizes. Elas são análogas àquelas matrizes que nós estudamos em matemática, certo? Onde a gente tem linhas e colunas para compor as matrizes. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Matriz. Uma definição aí para matriz é um vetor de valores. Então vamos ver, ó. Um vetor é uma coleção unidimensional de valores. A gente viu que um vetor, né, ele apresenta uma única linha e várias colunas, por isso que é uma coleção unidimensional. Olha aí, ó. Nesse caso, o vetor ele apresenta a posição 0, que vale 55, a posição 1, que vale 2, posição 2, que vale 1, 3, que vale 44, 4, que vale 32 e 5, que vale 20. Isso aqui é o vetor que a gente estudou, né, nas últimas aulas aí. E agora vamos trabalhar com matriz, certo? Uma matriz é uma coleção multidimensional de valores. Então, aqui a gente tem uma única dimensão. Em uma matriz, nós iremos ver mais de uma dimensão, certo? Em uma matriz 2D, nós teremos aí valores com mais de uma linha e mais de uma coluna. Então, vamos ver como é que ficam esses valores. Olha, aqui nós temos uma matriz de duas linhas e de três colunas. Olha como é que nós nomeamos ela. Matriz, abre colchete 2, fecha colchete, abre colchete 3, fecha colchete. O primeiro termo é relativo ao número de linhas, o segundo termo ao número de colunas. Então, na posição 0, 0, eu tenho o número 32. Na posição 0, linha 1, coluna, 38. Na posição 0, 2, 70. Na posição 1, 0, ou seja, linha 1, coluna 0, 12. 1, 1, eu tenho 7. E 1, 2, eu tenho 68. Então, aí é um exemplo de matriz em duas dimensões. Nós também teríamos aí, né, para fins de curiosidade, matriz de três dimensões. Olha como é que ela seria. Tá vendo? Aqui, o 3 é o número de linhas, o 4 é o número de colunas, olha. E esse 2 é a terceira dimensão aqui, ó. Que ela como que ela se expande na largura, né? Seria uma outra dimensão. Porém, nós iremos nessa aula focar apenas em matrizes 2D ou matrizes de duas dimensões. Da mesma maneira que um vetor é uma coleção de algum tipo de dado, matrizes também são coleções de coleções de algum tipo de dado, ou seja, temos matrizes de inteiros, matrizes de caracteres, matrizes de floats. Então, a gente vai ter aí uma matriz, diferentes tipos de variáveis, inteiros, caracteres, floats e assim sucessivamente. Da mesma maneira que em um vetor devemos indicar qual a posição do vetor, o dado vai ser armazenado, também devemos informar qual a posição da matriz desejamos armazenar o dado. Então, também nós acessamos, informamos cada posição de cada elemento da matriz, assim como nós fizemos aí com os vetores, certo? Então, ó, declarando e atribuindo valores numa matriz quadrada de ordem 2 por 3. Como a gente viu, essa matriz 2 por 3, ela é uma matriz de duas linhas e de três colunas. Então, vamos ver aqui, ó. Eu chamei essa matriz, declarei essa matriz inteira, chamada de números, com duas linhas e três colunas. E aí, olha, eu declarei alguns elementos dessa matriz. Quais são eles? Ó? Números 0, 1, ou seja, na linha número 0, na coluna número 1, eu declarei o número 10. Números 1, 0 igual a 20. Então, na linha 1, na coluna 0, eu declarei o número 20.
E aí, números 1, 2 é igual a 100. Na linha 1, na coluna 2, eu declarei o número 100. Então, vamos ver como é que isso ficaria aí na memória, né, da nossa matriz. Ó. Ficaria dessa forma. Na linha 0, na coluna 1, eu declarei o número 10. Ó, na linha 0, coluna 1, 10. Na linha 1, coluna 0, 20. Ó, linha 1, coluna 0, 20. E na linha 1, coluna 2, 100. Linha 1, coluna 2, 100. E os demais, as demais posições, né? Como a gente sabe que ela é 2 por 3, ainda não está declarado valor nenhum. Então, ficam aí, né? Essas interrogações aí para ilustrar esse fato. Lendo elementos de uma matriz. Olha, vamos aí agora ver o procedimento geral para ler elementos de uma matriz ou para atribuir valores a uma matriz, certo? De maneira bem rápida e prática. Para ler todos os elementos de uma matriz, devemos percorrer cada elemento de cada linha e de cada coluna, né? Então, a gente tem que ir, cada elemento, primeira linha, linha 0 no caso, né? Todos os elementos para cada uma das colunas. Linha 1, todos os elementos para cada coluna. Linha 2, todos os elementos para cada coluna. Então, por isso, a gente tem que percorrer cada um desses elementos. Por isso, precisamos de um for para cada dimensão, ou seja, se a matriz ela é de duas dimensões, 2D, nós precisamos de dois for, um para as linhas e outro para as colunas. Vamos acompanhar a associação de elementos de uma matriz nos próximos slides. Então, olha, nesses slides nós iremos ver como é que eu atribuo um elemento, elementos a uma matriz de duas dimensões, e nós iremos, de uma forma genérica, atribuir valores sempre defasados de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, certo? Então, será assim a atribuição de elementos dessa matriz. Então, vamos acompanhar como é que funciona. Olha, nesse caso, nós teremos as linhas sendo uma matriz de duas linhas e de três colunas. Ó. Então, ó, para linha igual a 0 até linha menor do que 2, por quê? Porque a gente só tem a linha 0 e a linha 1, certo? Linha mais, ou seja, da linha 0 até a linha 1, que é menor do que 2, eu irei realizar incrementos. E para a coluna, ó, da coluna 0 até a coluna menor que 3, ó, eu tenho a coluna 1, a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Então, a coluna é menor que 3, eu irei atribuir incrementos ao valor da coluna. Então, vamos ver aí inicialmente. Ó. Inicialmente, eu atribuí o valor igual a 10. Quando o meu programa ele chega nesse ponto, ó, para linha igual a 0, ele já atribui aqui ó, o valor da linha 0. E eu tenho aqui armazenado o valor igual a 10, né? Que eu atribuí essa variável valor como sendo igual a 10 aqui no início. Aí, ó, eu tenho um for dentro de outro. Só que esse outro for é para as colunas. Como eu mencionei anteriormente, eu tenho que fazer um for para cada dimensão. Então, como são duas dimensões, são dois for. Aí, ó, for coluna igual a 0. Agora, nesse ponto, eu atualizei o valor da minha coluna igual a 0. Ó, aqui eu não tinha nenhum valor para a coluna. Eu só tinha declarado a variável coluna, então não tinha valor para a coluna. Só que a partir do momento que ela entra nesse for, eu atualizo o valor da minha variável coluna como sendo 0. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? A próxima, o nome da minha matriz é números. Então, eu vou ter números, linha, coluna, igual valor. Vamos lá. Números, linha, quem é o valor da minha linha agora? 0. E coluna, quem é o valor da minha coluna? 0. O valor vai ser qual? 10, que é o valor atual, né? 10. Então, vejam só.
aqui na minha memória fica armazenado na linha 0 e na coluna 0 o valor 10. E agora, dentro desse for, eu realizo um incremento, ó. Um incremento de 10. Agora, o meu valor passou a ser 20. Só que como esse incremento é depois de ter declarado o meu elemento da matriz, ele não entra, ele vai voltar para o início do for para realizar a comparação, ó. Quando ele volta para cá, como a coluna ela foi incrementada, ela agora é a coluna 1. Então, ó, agora eu tenho linha 0, coluna 1, e o valor ele foi incrementado para 20. Então, a gente vai realizar novamente a atribuição, ó. Eu vou atribuir quem? Na posição linha 0, coluna 1, o valor 20, olha. Armazenei mais um, valor 20. Agora, o meu valor ele vai ser incrementado de mais 10 novamente, ó. Agora, o valor é de 30. E eu vou voltar para o meu for das colunas, certo? Só que meu for das colunas, ele é 1 e ele vai ser incrementado para 2, certo? Então, vamos ver, ó. Perdão, aqui. Meu for da coluna, ele é 1 e vai ser incrementado para 2, só que ele vai continuar menor do que 3, então isso continua verdade. Então, vamos lá, ó. Agora, a coluna ela foi incrementada, ó. Coluna agora vale 2. Foi incrementada aqui. E na comparação, coluna menor que 3 é verdade. Então, nós vamos realizar essa nova atribuição, ó. Na linha 0, coluna 2, o que é que vai acontecer? Eu vou atribuir o valor 30. Aí, ó, na linha 0, coluna 2, eu atribuí o valor 30. Meu valor agora vai ser incrementado de novo, vai para 40. Só que quando a minha coluna for incrementada, minha coluna agora é 2. Quando ela for incrementada, ela vai para 3. Então, isso vai ser falso, porque 3 não é menor do que 3. Isso vai ser falso. E eu vou sair desse for para esse for de fora aqui, ó. Vamos ver, ó. Meu valor foi incrementado. A minha coluna, ó, ficou 3. Como ela ficou 3, ela não vai entrar dentro desse for, porque essa condição ela é falsa. Então, ela vai sair do for. E agora, a minha linha, que era 0, foi incrementada de 1 agora, ó. Então, a minha linha, enquanto ela for menor do que 2, esse for vai continuar rodando. Então, ela agora é 1. E eu vou vir para essa coluna, esse for de baixo. Quando eu vier para o for de baixo, ele vai iniciar novamente. Então, minha coluna, que agora é 3, ela vai voltar para 0, certo? Porque eu vou reiniciar o for. Olha aí, ó. Agora eu tenho linha 1, coluna 0 e o valor de 40. Então, agora eu vou entrar no meu for, colocando aqui na linha 1 e na coluna 0 o valor 40. Novamente, meu valor vai incrementar para 50, ó. 50. E aí eu vou vir para cá de novo. Minha coluna é 0, ela vai ser incrementada para 1. 1 é menor do que 2, então vai ser verdade. Aqui, 1 é menor que 3, perdão, que é coluna, é menor que 3. Então, 1 é menor do que 3, é verdade. Então, agora eu tenho linha 1, coluna 1, ó. Linha 1, coluna 1, o valor de 50. Então, vou atribuir mais esse valor, ó. Linha 1, coluna 1, o valor 50. Meu valor vai ser incrementado novamente de mais 10, vai para 60. 60. E agora, minha coluna vai ser incrementada pela última vez, né? Mais uma vez, ela vai para 2, porque ó, o incremento de coluna aqui, coluna é incrementada, 2 é menor do que 3, é verdade, então ela vai entrar dentro desse for. Esse for, ele vai atribuir linha 1, coluna 2, certo? O valor de 60. Então, ó, linha 1, coluna 2, o valor 60. Agora, o valor vai ser incrementado para 70.
Só que veja só, a coluna, ela vai ser incrementada para 3 e vai sair do meu for. Olha só, a coluna ela foi implementada a 3. 3 não é menor do que 3, ela sai do for e vem para esse for de fora. Só que quando ela vier para esse for, minha linha que agora é 1, ela vai para 2. Olha só, porque ela vai ser incrementada também. Só que 2 não é menor que 2, então ela vai sair desse for e vai finalizar o programa aqui no return 0. Olha aí, finalizou o programa e nós realizamos o armazenamento de todos esses dados dentro da minha matriz. E agora, pessoal, nesse mesmo exemplo, vamos exemplificar como é que a gente imprime os elementos de uma matriz, certo? Olha, a impressão de elementos é dada da mesma maneira que a leitura. Então, vocês vão ver que vai se repetir uma coisa bem análoga, um for dentro do outro, certo? Deve-se acessar elemento por elemento, da mesma forma que foi para atribuir valores, né? Vamos acompanhar o exemplo nos próximos slides para a mesma matriz dos slides anteriores. Então, vamos lá, pessoal. No mesmo programa anterior que a gente acabou de atribuir os valores, né? Vamos imprimir esses elementos. Olha, quando a gente sai daquela última condição lá, o número de linhas era 2 e o número de colunas era 3. Por quê? Porque não satisfez essa condição e não satisfez essa outra condição, certo? E daí o programa ele vai seguir, já que essas duas condições eram falsas. Só que a partir do momento que ele entra no primeiro for, que é análogo a esse for aqui que a gente acabou de fazer, ó, o número de linhas ele vai para 0, percebam. Vai para 0, por quê? Agora eu estou iniciando o número for que iniciar a contagem de linhas em 0. E a condição é a mesma, linha menor do que 2 e linha incrementa. Novamente, nós iremos cair em um outro for aqui, ó, em que inicia coluna igual a 0. Então, o número de coluna aqui vai ser igual a 0. E daí a gente zerou, ó, 0, 0. E daí, ó, vai entrar aqui nesse comando printf, aqui um número inteiro que nós iremos imprimir, números, abre colchete, linha, fecha colchete, abre colchete, coluna, fecha colchete. Ou seja, quem é a linha agora? 0. Quem é a coluna? 0. Então, nós iremos imprimir o número que está localizado na linha 0 e na coluna 0. Que, se vocês bem lembrarem, era o número 10. Então, vamos lá. Ó. Imprimir o número 10, certo? Daí, nós iremos voltar para esse for de dentro aqui, né? Porque a condição é coluna menor que 3, a coluna é 0. E agora a coluna tem um incremento para 1, né? Coluna igual a 1. Então, linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Se vocês bem lembrarem, o valor era de 20. Então, nós vamos imprimir esse valor da matriz em que a linha é 0, coluna 1. 20. E daí, novamente, a coluna vai incrementar para 2. E eu vou ter linha 0, coluna 2. E eu vou imprimir o valor correspondente à linha igual a 0, coluna igual a 2, que a gente, se bem lembrar, é igual a 30. Ok. Agora, a coluna ela sofrerá mais um incremento e irá para 3. Ó. Quando ela for para 3, ela vai sair desse for. Só que, interno a esse for aqui, nós colocamos um printf para pular uma linha aqui, ó. Então, ele vai sair desse for e não vai vir diretamente para esse de fora. Esse for interno, ele vai continuar até aqui, ó. E daí a gente pula uma linha e agora ele volta para o for externo, que é esse onde a linha ela vai ter o incremento, né? Agora a linha é a linha 1, ok? E daí vai entrar novamente nesse for de dentro, a coluna ela vai para 0. E daí agora a gente tem linha 1, coluna 0, e ele vai imprimir o elemento da matriz números com linha 1, coluna 0, que é 40, olha aí, 40.
Novamente, nós iremos realizar um incremento no número de colunas, ó, coluna vai para 1, e daí, ó, agora eu terei linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 1, e ele vai imprimir aqui do lado, né, o número 50, ok? E aí, por fim, a coluna terá um novo incremento, ó, linha 2, linha 1, coluna 2, então a coluna vai para 2, o elemento da linha 1, coluna 2, era o último elemento que a gente atribuiu, 60. Então, olha aqui a matriz, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. É dessa forma que a gente enxerga, né, no nosso compilador. Agora, a coluna sofrerá um novo incremento para 3. Para 3. Essa condição não será mais satisfeita. Ele sai do for e vai para o for externo. Só que a linha também sofre um incremento e vai para 2. Essa condição não será mais satisfeita. Ela finaliza agora o programa, certo? Então, a gente tem aí as impressões de cada um dos elementos para essa matriz.